Vamos encerrar a noite aqui. São 11 horas e 9 minutos. Estamos ao vivo pelo Facebook, nesta noite, de quarta-feira para quinta-feira praticamente. E já fiz algumas gravações, mas eu gostaria de encerrar aqui falando o seguinte. Aliás, baseado, eu achei interessante um comentário aqui do Padre Melo, acho que todos conhecem ele, o Padre Fábio de Melo. Aliás, um grande artista também. Além de ser padre, ele tem um segmento muito bom em todos os sentidos e um livre acesso também ao artístico. Então, baseado no que ele disse, que eu até imaginei, poxa, o mesmo pensamento meu. Talvez vocês se lembrem, eu não vou esquecer jamais, do Marcelo Rezende. Vocês lembram do Marcelo Rezende? Ele foi um jornalista, aliás, um dos melhores jornalistas da área investigativa, repórter policial. Muita gente só conheceu ele através do Cidade Alerta, da Rede Record, mas ele fez um trabalho excepcional na Rede Globo. Ele fez história na Rede Globo, na Rádio Globo, ele é do rádio também. Então, eu gosto de vir aqui, aquele negócio, é um improviso. E eu lembrei do Marcelo Rezende e falei, eu vou comentar qual a relação que ele tem em relação, baseado aqui no que o Ligeirinho está falando, do Padre Fábio de Melo. O Padre Fábio de Melo escreveu hoje no seu Twitter, aliás, ele escreveu no Twitter, no seu tweet, mais ou menos assim. Ele ficou impressionado, mas antes disso, aí você vai entender. Nós, jornalistas, e eu tenho esse privilégio de também fazer parte, talvez você não saiba, mas nós recebemos informações privilegiadas, privilégio de receber notícias de toda a esfera. E é claro que existe a opção e a responsabilidade se você vai publicar, se você vai irradiar, vai falar, né? Enfim. Eu lembro muito bem quando o Marcelo Rezende, infelizmente, começou a ficar debilitado, doença, enfim, e eu recebi, com a distância de algumas horas, que ele havia falecido. E daqui, tipo assim, 4 horas, a imprensa geral, ela seria comunicada. Eu tive o privilégio, entre aspas, claro, a notícia de falecimento de um amigo nosso, colega de rádio, de televisão, jornalista, Marcelo Rezende. Ele havia falecido já, mas o hospital, e isso é normal, viu, gente? Nunca é publicado na hora. Primeiro que tem que ter o respeito para a família que decide. E eu fui o primeiro, aliás, depois eu fiquei sabendo, não fui um dos primeiros, eu fui o primeiro. Por quê? Porque a amizade que nós temos, inclusive, não apenas no jornalismo, mas vários segmentos. Então aqui eu vou também contar os segredos. O que aconteceu? O que aconteceu? Essa informação eu fiquei na minha, não publiquei, deixei que a imprensa, de modo geral, comentasse ou publicasse. E por que eu quero dizer isso? Agora você vai entender. Eu não, mesmo agora, eu já publiquei isso, a gente está tendo uma ascensão muito grande nas redes sociais. Agora mesmo, eu não sei qual a quantidade de pessoas que estão me ouvindo, estão me assistindo, aliás. A gente fala ouvindo, desculpe, porque é aquela consequência do rádio. Muita gente me conhece pela voz só, né? Então eu tenho o privilégio de hoje ainda poder falar, me comunicar com vocês. E mais do que isso, passar informações, comentar diversos assuntos. Eu não me meto no que eu não conheço. Mas aqui, na verdade, o meu compromisso é com você. É bater um papo, é dar minha opinião necessariamente. Pelo amor de Deus, você não precisa seguir minha opinião, muito embora as pessoas seguem. E isso é bom, porque de repente me achou que eu seria uma referência, isso é legal. O Padre Marcelo, eu lembrei do Padre Marcelo agora, um abraço, Padre Marcelo Rossi, mas o Padre Fábio de Melo,
ele disse o seguinte, ele escreveu o seguinte, ele fica impressionado como tem alguns jornalistas que parecem, eles preparam, principalmente o chargista, né? O sargista, aquele desenho, prepara o desenho das pessoas, claro, os famosos, que estão doentes, né? A possibilidade de morrer ou não, independe, né? Não é nem os médicos, é Deus que sabe. Mas ele comentou algo que eu também achei interessante. Aí eu vou comentar com vocês, até fica meio sarcástico. Ele comentou que fica impressionado a velocidade, né? A velocidade que se publica quando algum famoso morre. A charge já vem no Twitter, no Facebook, nas redes sociais de modo geral, mais rápido que a notícia. Então lá, morreu fulano de tal, já tem a charge dele para o céu, entendeu? Eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer. E realmente a nossa imprensa, ela tem uma velocidade tremenda. E não é só a imprensa, na verdade. O que o padre Fábio de Mello quis dizer é o seguinte: são os influencers, né, os youtubers, os influencers digitais que, na verdade, eles trabalham, né? É o trabalho deles. E tem gente que está, no meu tempo, especialista em fofoca de televisão, era o Nelson Rubens. Eu conheço o Nelson Rubens olha só, eu já ia reclamar agora. Eu tive problema com a Claro pela manhã no live e agora também. Não tem nem motivação. Estou com um Wi-Fi aqui. Ele é mais forte do que o Café Pilão. Vou fazer uma propaganda aqui do Café Pilão. 252 graus. A minha Wi-Fi é mais forte do que o Café Pilão. Não era nem para fazer propaganda agora. Mas está aqui. Café é bom, hein? Esse café é bom. Não é porque eu estou patrocinando, eles estão me patrocinando. Mas então, pessoal, o trabalho desses jovens, né? Jovens jornalistas, estagiários, enfim, influencers, cada um na sua vida. Estou ao vivo aqui, mas eu estou quase acertando que vai cair a rede aqui. E a Wi-Fi aqui, olha, pelo que eu estou observando, está normal. Então, quando eu reclamo da Claro, eu não estou reclamando à toa. E outra coisa, se eu estivesse em outro ambiente, eu não poderia falar o nome da Claro. Por que eu não posso falar? Isso aqui é um serviço pago. A Claro, ela tem obrigação de prestar bons serviços. Nós não pagamos? Você não paga também? Olha só, entrei para o assunto. Por isso que as pessoas gostam do nosso bate-papo, porque aqui não tem negócio de pauta. Tem negócio de pauta. Então vamos lá. A velocidade que tem quando as celebridades morrem, e antes do comunicado já tem charge, já tem a velocidade tremenda. E as redes sociais, a gente tem que estar atento que é assim mesmo. São algumas pessoas que falam, aí que está o negócio, a fake news. Eu tenho cuidado de não aceitar e publicar de maneira nenhuma. Eu já tive até uma certa, não vou dizer perder a amizade. Quando é amigo seu, amiga sua, você não perde a amizade. Mas no caso do Marcelo Rezende, as pessoas me cobraram: ô Ligeirinho, mas você não publicou que o Marcelo Rezende morreu? Eu falei: não publiquei. Poxa, ele morreu, daqui a um tempo a Globo vai publicar, o SBT, as grandes redes. E eu falei para essa pessoa: qual o seu interesse que porque você é meu amigo? Não, então, para com isso. Para com isso. Se fosse uma notícia, claro, eu anunciar primeiro, claro, viralizava. Mas se as pessoas que me conhecem há 10 anos atrás, começou 10 anos atrás, eu já tive um canal de YouTube que ele estourava. E ele simplesmente, ele foi bloqueado. Porque me denunciaram, porque eu falei a verdade. Eu estava com um colega meu, não vou mencionar o nome, porque aí, já até de voltar nesse caso, eu fico até irritado. E simplesmente o YouTube não aceitou as minhas respostas, digamos assim, via advogado. Eu falei sobre um sujeito famoso, olha só, hoje uma coisa comum, infelizmente, que ele estava assediando crianças. Já tinha várias reclamações, várias denúncias comprovadas. E aí esse sujeito, ele não me processou, simplesmente, se processasse era melhor. Ele simplesmente me denunciou para o YouTube, dizendo que eu estava chamando ele de ladrão, safado, sem vergonha, e era mesmo. Pedófilo. E
O YouTube não quis saber, me bloqueou, tirou meu canal do ar. Aliás, eu que tirei até. Hoje nós somos paz e amor, eu e o YouTube. Então, pessoal, a notícia, para mim pelo menos, ela não precisa chegar em primeira mão, ela precisa chegar verdadeiramente falando a verdade. Então, você que não me conhece, está me conhecendo agora, eu erro todos os dias. Eu acho que eu erro todos os dias, mas eu também acerto todos os dias. Por que eu acerto? Nunca tive problema nenhum de chegar aqui no microfone e falar, olha, eu errei. Claro que a gente procura não errar. Não sou melhor do que ninguém, mas absolutamente melhor do que ninguém. E o mundo está mostrando hoje isso. Mas isso aqui, sabe o que é? Sabe o que é, como diz o caipira? É berço. É berço. Eu tive 2 professores, que esse ninguém tira. Meu pai e minha mãe. Então, a primeira escola é a sua casa, é a sua vida. Claro, você aprender com o mundo. Mas se você não tiver o berço, ligeirinho, mas eu conheço gente que tem um berço que não sei. Bom, cada caso é um caso, não é? Eu, quando eu fui militar na área policial, na reportagem, eu encontrei um sujeito, ele tinha uma capivara, a extensão dele de papel dava uns 2 metros. Naquela época ele tinha violência sexual, ele batia no pai, na mãe, drogado, sem vergonha, ele era tudo de ruim. Era o irmão do capeta. Eu acho que ele já morreu. Se não morreu, morreu pela idade, já deve ter mais de 100 anos. E foi esse sujeito que, inclusive, eu fui afastado eu era novo ainda. Eu coloquei um microfone na boca dele, porque ele me respondeu com ignorância. E eu coloquei o microfone proposital. E claro que eu não queria quebrar os dentes dele, mas quebrou 2 dentes, me parece, na época. E claro que não tinha internet, eu fui criticado e tal, e me afastaram da rádio. Eu era repórter de rua. E eu falando, né, claro, veemente e tal, reportagem policial. E ele não gostou que eu chamei ele de sujeito. O sujeito, eu não chamo, quem me conheceu na época, eu não chamo o bandido, o marginal, por nome. Eu chamo de sujeito. Agora, recentemente, inclusive nessa política de diretrizes, uma das redes sociais, não vou dizer qual, me chamaram a atenção porque eu chamei, em um determinado assunto, que eu ainda hoje falo, que eu chamei um vagabundo de energúmeno. Eu falei, mas qual o significado? O significado para você, energúmeno? As pessoas têm preguiça de ir até no Google. Eu chamo de energúmeno. Eu chamo de vários nomes. Aquele negócio, tem um detalhe. Se eu fosse desses comédias, não comediantes. Comediantes tem que ter respeito. Comediantes foi o Chico Anísio, é o Jô Soares, grandes nomes, o Bieli, grandes nomes. Agora, desculpe, claro, não vou mencionar nomes, tem bons profissionais jovens que estão aí, faz teatro, né? Comedy, tal. Mas esses camaradas não são comediantes. Eles não são comediantes. Claro, os jovens gostam de gracinhas, né? Piadas sem nexo. Tem gente que gosta. Por que você acha que nós estamos bombando com o nosso canal no Estação Imprensa? Com os Trapalhões. Quem conheceu os Trapalhões? Esses que foram os verdadeiros comediantes. Aí você fala com gosto, comediante. Renato Aragão, que até hoje está aqui, graças a Deus, vivo. O Dedé Santana, saudosos, Mussum, Zacarias. Esse quarteto, não vai existir outro. Assim como o Chico Anísio e seus inúmeros personagens. Falar que esse pessoal que está aí hoje é humorista, é comediante, é brincar, né? É não ter conhecimento do que esteja falando. Mas é claro, tem talento. Eu não vou mencionar aqui porque é o seguinte, senão eu vou deixar a desejar com outros. Mas eu vejo mesmo, com todo respeito, qual o programa humorístico começar a falar e depois não complementa? Deu uma parada agora de alguns segundos, não sei se chegou aí, eu estou falando ao vivo. Então, tomar muito cuidado quando você se autodenomina. Você é o quê? Eu sou comediante. Não, você é comédia, você não é comediante. Eu sou humorista. Realmente as pessoas dão uma gargalhada pelo sem noção. Então, eu vejo com muita facilidade, eu até tive dificuldade de aceitar esse próprio youtuber,
falou os executivos, ô Ligeirinho, você é youtuber, você é influenciador digital. Eu até falei, mas não, você é verdadeiramente. Porque eu tenho uma visão, ainda tenho, desculpe, negativa em relação a isso. Porque a gente percebe, eu me comparar com certas pessoas, tipos aí, porque é o seguinte, o que eu quero dizer, monetização, que é só ganhar dinheiro. Claro que todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? Todo mundo precisa ganhar dinheiro. Mas essas celebridades que se tornam influencer, deixou a novela, virou influencer. Tudo bem, está aproveitando a fama. Mas não tem conteúdo nenhum. Promove coisas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente realmente precisa ganhar dinheiro, mas né, não é por aí. Já que é para fazer propaganda, vamos fazer propaganda. Então, baseado aqui no que o padre Fábio de Mello, que é uma figura, e nas frases dele sempre inteligentes, mas tem outros, tem o pastor Cláudio Duarte também, e vocês percebem que nas nossas redes sociais a gente sempre brinca, tem um lado sarcástico, e eu sempre fiz isso, e a gente tem que levar a vida dessa forma mesmo, porque a tragédia, você não pode colocar um molho, mesmo a notícia sendo triste, a gente tem que colocar, porque a vida continua. A vida continua. Eu brinquei outro dia, não foi nem proposital, hoje eu fui na feira, e aqui, olha, da outra vez eu ofereci para os nossos políticos, os deputados federais, estaduais, senadores, políticos, autoridades de modo geral, que eles estão um pouco se lixando para você. Eu não estou generalizando, mas a maioria não está nem aí para você. Vocês percebem aí na madrugada dentro, quando é para favorecer eles ficam lá. Sabe, eu vejo com muita tristeza os benefícios, que até quando você tem um benefício adquirido, não pode tirar, mas os aposentados aqui, por exemplo, que tinha gratuidade no transporte coletivo, no metrô, no trem, no ônibus principalmente, foi tirado. E aposentado hoje no Brasil, hoje não, há muito tempo, ele sai para passear? Não, ele sai para comprar remédio. Quando tem dinheiro, uma vez por mês. Aí tem uma certa autoridade que máscara tanto faz, tem que ser facultativa. Brincadeira, né? Ministro da Saúde dá uma derrapada dessa. Brincadeira, não, é brincadeira de mau gosto, é uma falta de respeito. Por isso que eu tenho a satisfação de falar para você que eu não pertenço a nenhum, não sou filiado a nenhum partido, não quero ser filiado. Eu tenho a liberdade de falar quem eu quiser, com responsabilidade também. Mas esse ministro da Saúde e o outro, que vergonha, ministro. E não é, publicamente, sabe? E é um falando do outro. É uma autoridade falando do outro, como se o outro estivesse limpo também. Então, para vocês aqui, ó, o ministro da Saúde, Queiroga, para o senhor, tá? Privilégio, hein? Ministro da Saúde. Para os deputados, que quer que o povo se dane, então, uma banana para vocês também, para os 513 deputados. Para os 81 senadores, para vocês também, bananinha. Para a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, a LESP, a Casa da Mãe Joana também. Ó. E, finalmente, para os nossos 55 vereadores de São Paulo. Então, uma banana para cada um. Não estou generalizando. Não estou falando de você que é meu amigo. Tem muito deputado amigo meu. Tem senador, eu não sei se tem uns 2 ou 3. Vereadores com vontade, mas a maioria, é triste falar isso, mas a maioria, não é minoria, a maioria deles estão se lixando para você. Agora é claro que os milagres acontecem. 2022 está aí. Falta 4 meses. Os milagres acontecem. Olha, ninguém, até me falaram, eu, Ligeirinho, mas você não está torcendo para que volte o comércio normal? Claro que eu estou. Muitos amigos meus faliram. Os que não morreram, né, porque quem morre, até onde eu sei, para esse universo não volta mais. Mas eu tenho vários amigos que faliram, alguns aposentados conseguem sobreviver para comprar remédio, e nenhum governo, seja prefeitura, governo estadual, federal,
Esse negócio de linha de crédito, isso é cascata. Isso é conversa fiada. É conversa para boi dormir. O senhor que está me assistindo, a senhora, é verdade, Ligeirinho, não é verdade? O senhor aí que está me ouvindo, assistindo onde? Manaus, Recife, Pernambuco, Rio de Janeiro, nas quebradas. Não estou falando do Rio de Janeiro, ali na Copacabana. Estou falando um comerciante ali pequenininho, né? Os comerciantes das comunidades em todo o Brasil. Você que não consegue pagar aluguel, não consegue comprar o pão, não consegue comprar uma dúzia de banana. Eu comi muito banana com pão. E é gostoso, né? Passa fome. Então, pessoal, a gente tem que ter mais carinho com as pessoas, mais respeito. Os milagres vão acontecer, já estão acontecendo. O comércio, claro, tem que abrir, usar máscara, as pessoas. O próprio comerciante, ele sabe lidar com isso. O problema é que começou tudo errado. Mas tudo bem, já que foi decidido agora cada um é livre para fazer o que bem entender. Pelo menos a ideia é essa. Então, eu cuido da minha família, você cuida da sua. Né? Eu não vou na sua casa para você não vir na minha. Até combinou, né? Mas é por aí. Pessoal, grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Quero mandar um abraço para o pessoal do Mercado da Vila, Vila La Pena, São Miguel Paulista. Amanhã eu vou estar lá 10 horas, tomando um café com a turminha lá. São empreendedores que merecem o nosso respeito, o nosso carinho. Fazer uma transmissão ao vivo lá. Tá bom? Mercado nos bairros. Isso que é importante. Compre, até um conselho meu aqui, compre, faça suas compras no bairro. Não fique comprando nos grandes mercados. Compre no bairro. Valorize. A economia precisa ficar ali dentro mesmo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, Deus abençoe e que você seja muito feliz. Acredite, independente de religião, Deus está aí no seu coração. Grande abraço.